Expert Talks. Expert Talks. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Expert Talks. Esse que é o nosso espaço semanal onde nós reunimos experts do mundo de intercâmbio cultural para falar de temas que eu tenho certeza que vão te ajudar muito a escolher o seu próximo intercâmbio. E o tema de hoje é muito legal porque ele já vai dando aquele gostinho de férias pra gente, né? Então, queria já apresentar vocês que já conhecem Keila, de casa já. Olá, Bem-vinda. Gê, tudo bem? Bem, e você? Tudo E aí, jóia empolgada também. com o tema de Nem hoje? me fala, gente. É um país que eu amo, né, de Opa! paixão, que eu tenho certeza que vocês também gostam bastante, e ainda mais com essa convidada super especial de Não, hoje. maravilhosa. Pode Gente, apresentar, eu deixo. não, eu preciso dar um gostinho. Aliás, ela já trabalhou aqui na Experimento com a gente, então ela conhece tudo. Quem é? É. Marcela Marcela, Motugama. bem-vinda! Obrigada! Muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falar de um programa incrível que a Immerse tem na Austrália. E sim, sou de casa, trabalhei na Experimento por alguns anos e agora vim aqui fazer uma visita para falar de coisa boa. Muito Eba! bom. Amamos esse tipo de visita, É. viu, Marcela? Pode voltar aqui várias vezes que você é super bem-vinda. E hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre um dos programas da Immerse que acontece na Austrália, é isso? Isso mesmo, acontece em Sydney, na Austrália. É um programa incrível que acontece durante o período de janeiro. Então, nas férias escolares aqui no Brasil, no Impacta colégio, aulas, etc. Então, é um programa maravilhoso em Sydney e tô super animada para falar um pouquinho mais para vocês sobre ele. Boa, boa. E aí, uma coisa que as pessoas sempre têm dúvida, né, quando a gente fala do mês, né, janeiro, julho, porque a gente tem programas tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Aí só tira dúvida pra gente. Em janeiro lá vai estar verão, é isso? Isso, porque a Immerse Education é uma summer school, então é uma escola que tem programas de verão para adolescentes de 13 até 18 anos. Então, além da Austrália, a gente tem outros destinos, mas a Austrália em janeiro é verão. Ainda mais em Sydney, né, Mar? Sydney, que é quente, que talvez, acho que para o Mesmo estudante clima do do Brasil não Brasil. seja um calor tão fora do comum, Exato. principalmente acho que nos últimos anos, né? É, Que tá cada vez mais quente. Então é um calor gostoso e um lugar paradisíaco maravilhoso. sem dúvida. Ok, curiosidade, você já foi pra Austrália, certo? Você já Já. esteve em Por isso Sydney? que eu até já falei, né? Ah! Eu amo esse país, né? Já fui para Sydney, eu amei a cidade, acho que é uma cidade grande, é uma cidade que um estudante, acho que a Má pode falar um pouquinho mais de perfil, mas eu vou falar um pouquinho da cidade aqui, que ele tem as opções de fazer tanto praia quanto cidade mesmo, urbana, prédios, enfim, né? Então tem bastante coisa para fazer. Opa, é assim que a gente gosta, né? Destinos que a gente vai ter bastante opção de coisas para fazer. Bom, Uhum. vamos lá falar um pouquinho então do perfil do estudante, né, que vai fazer um programa de férias em janeiro em Sydney. Conta pra gente um pouquinho aí, Má, um pouco de como que é esse estudante, né, que decide escolher esse programa. Perfeito. Então, é um estudante de 13 até 18 anos. Eu sempre gosto de salientar que quando a gente fala 18 anos e 11 meses ainda é 18 anos, tá? Ah, ok. Então, talvez um estudante que Uhum. acabou de se formar no ensino médio e quer ter uma experiência fora e uma experiência de curta duração, porque o programa ele tem duração de 2 semanas, estamos aceitando, tá? Então, 13 a 18 anos é um estudante que já fala inglês, porque o nosso programa não é um programa de inglês, ele é um programa focado em áreas específicas e a gente vai conversar um pouquinho mais no decorrer aqui desse bate-papo. Então, é para um estudante que já tem um nível de inglês, eu diria intermediário para avançado, tá? A gente não está pedindo que ninguém seja fluente, Ok. mas precisa ter pelo menos um nível intermediário de inglês e que está ali pensando já em universidade, pensando no que ele quer cursar, ele ou ela quer cursar na universidade, seja no Brasil ou seja no exterior, né? Eu sempre converso com os estudantes que eu conheço e com as famílias que conhecimento a gente aplica onde a gente estiver. Sim. Então, por mais que você vá fazer um programa como o nosso na Austrália, não quer dizer que necessariamente a intenção é fazer uma faculdade ou universidade na Austrália. Na verdade, você está indo buscar ali um conhecimento, um direcionamento sobre para qual área você vai querer, estudar, né, na faculdade. Então, o perfil, em resumo, seria
um adolescente de 13 até 18 anos com um nível intermediário de inglês que está buscando um direcionamento acadêmico sobre o que ele quer fazer na faculdade ou sobre no qual carreira ele quer seguir também. Legal. Então, ele não está mais buscando, esse estudante, aprender inglês. Ele quer algo a mais, ele quer algo um pouco mais aprofundado. Entendi. Ótimo. E Má, falando nisso, né, nessa questão de perfil, existe um teste de proficiência antes dele ir? Como ele vai saber que ele tem intermediário a avançado? Boa pergunta. Bom, as lojas da Experimento estão super preparadas. Então, as lojas aplicam um teste informal de inglês. E a partir desse teste, a gente consegue... a gente confia na avaliação que é feita pelas agências. Então, o estudante vai até uma loja da Experimento, a Experimento aplica um teste de inglês informal e a gente consegue saber se esse estudante está ali no nível necessário. Ah, então ótimo. Numa linguagem Tá. técnica, para quem quer saber, o que a gente fala de nível de inglês é um B2. O B2 ele é um Upper Intermediate. E só reforçando, vai na loja da Experimento, faz um teste, não precisa ser um teste formal, tá? É um teste informal, rapidinho, e a gente consegue fazer essa avaliação, esse assessment. Ótimo, muito bom. Ótimo. E aí você falou, a duração do programa são quantas semanas de programa? O programa tem duração de 2 semanas. 2 semanas. Então, 2 semanas em janeiro. Legal. Sempre no início de janeiro é quando o programa começa, tá? Pode falar a data? Pode? Pode, por favor, sim. já fala que daí a gente já porque daí a fica gente já, né, convida também, atento já sem para dúvida. janeiro de 2026 agora, isso. Isso. Então, o programa para janeiro de 2026, duração de 2 semanas, data de início é 4 de janeiro, Legal. tá? Ótimo. Então, dá para passar o Réveillon. É isso que eu ia Legal, falar. com a família. Faz o Réveillon ali Não com a se família. preocupem, né? Já aproveita, faz a despedida ali, né? Faz aquela despedida que os pais ficam, né, mais sensíveis, porque o filho vai viajar. Mas dá para curtir o Natal, dá para curtir o Réveillon aqui no Brasil, ou seja lá onde o estudante estiver. E depois vai para a Immerse fazer o programa no dia 4 de janeiro. De 2 semanas. 2 semanas. Muito bom. Maravilhoso. Sim. Agora, uma coisa que eu fiquei bem curiosa são os diferenciais desse programa, porque você contou pra gente aqui que ele é um programa que ele não tá focado necessariamente ali no idioma inglês, ele tem alguns diferenciais. Aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho quais são esses diferenciais, o que o aluno vai encontrar nessas 2 semanas lá na Immerse. Perfeito. Então, o tipo de programa que a Immerse tem é o que a gente chama de Pre-College, Pre-University Program. Então, é para aqueles estudantes que já estão pensando no que eles querem fazer na faculdade ou na universidade. Dito isso, quando a gente fala que não é um programa de inglês, onde você vai aprender inglês, é claro que a gente desenvolve inglês de forma orgânica, né? Você vai estar em uma sala onde todo mundo fala inglês, as suas aulas são em inglês, mas você vai estudar áreas específicas. Então, você vai estudar medicina, engenharia, relações internacionais. Então, são programas focados em algumas áreas, né? Então, vou dar o exemplo do programa de medicina. Então, o programa de medicina, ele é um programa onde o professor, ele tem formação acadêmica pela universidade anfitriã, o que é muito interessante. Aproveitando, para não esquecer, o programa ele acontece nas instalações da Universidade de Sydney. Nossa, que demais. Isso daí é incrível. É uma universidade muito prestigiada mundialmente. E daí as aulas são ministradas por professores que têm formação acadêmica pela Universidade de Sydney e são PhD naquela área de ensino. Então, é por isso também que o estudante precisa ter um nível de inglês Sem dúvida. já um pouco melhor para conseguir compreender as aulas e acompanhar as aulas. E daí, no programa de medicina, por exemplo, durante essas 2 semanas, a gente tem um dia a dia dividido entre aulas teóricas na parte da manhã, aulas práticas na parte da tarde. O que a gente tem de módulos de ensino durante essas 2 semanas? A gente vai aprender sobre farmacologia, neurociência, medicina emergencial, sistema cardiovascular. Então, é de fato um programa de medicina em inglês. Não é um programa onde você aprende terminologias utilizadas em medicina.
Não, você vai ter ali um conteúdo, você vai aprender um pouquinho sobre o que é medicina a nível de universidade. E eu acho que Nossa, aí super parte... interessante, né? Isso para um estudante que quer entender se realmente vai querer, Exatamente. né, aplicar para aquela área Exato. específica. Porque, acho que esse é o grande objetivo que a Immerse Education tem, de fornecer para o estudante esse benefício de ter informações o suficiente para tomar uma decisão o mais assertiva possível sobre o que ele quer fazer na faculdade. A gente sabe, por exemplo, que o vestibular de medicina no Brasil ele é o mais concorrido. Sim. Ao mesmo tempo, é onde a gente tem o maior índice de desistência de quem já está cursando medicina. Então, um programa como esse vai trazer esse benefício de o estudante refletir, será que é medicina mesmo que eu quero fazer? Exatamente. Como você falou, é tão concorrido, a pessoa se prepara tanto e já pensou, se chegar na universidade e descobrir que não era aquilo que ela queria. Não que seja um desperdício, porque conhecimento nunca é desperdício, mas você poderia já ter sabido antes que você não era isso que você queria, né? E eu acho que tem, isso, ó, deve ter muita gente que confirma, né? Tem essa certeza que é o que quer seguir. Algumas pessoas ali também já têm certeza que talvez é outro tipo de Exato. área que quer atuar. Né? Exato, e é isso, né? Às vezes o estudante ele se prepara os 3 anos do ensino médio aqui no Brasil para um vestibular de medicina e acaba descobrindo já na faculdade, já na universidade, que não é aquilo que ele quer fazer. Ele ou ela, né, quer fazer. E daí, como eu falei, a gente tem aulas teóricas na parte da manhã e aulas práticas na parte da tarde. O que é uma aula prática no programa de medicina? A gente vai dissecar um animal, a gente vai aprender a fazer suturação, a gente vai tirar batimento cardíaco. Então, quando a gente fala que são aulas práticas, são aulas práticas de verdade. Tá? Entendi. Não é uma brincadeira, né? né? Não é superficial, Não é enfim. superficial, exato. Então, é para que realmente o estudante consiga receber um conteúdo introdutório do que ele vai ver na universidade, caso ele opte fazer o curso de medicina na faculdade. Então, acho que isso é excelente e isso se aplica para todos os cursos que a gente oferece em Sydney, né? Então, se a gente pensar no programa de Business Management, gerenciamento de negócios, quais são os módulos que a gente cursa durante essas 2 semanas? Excelência operacional, reporte financeiro, análise de dado, gerenciamento de marca. Então, é de fato um programa de gerenciamento de negócios. E só tem para adolescente, né? Assim, Só para adolescente. Só para adolescente. Não, porque de repente, né, assim, quem tem mais de 18, passou só um pouquinho dos 18. 18 anos e 11 meses ainda dá. Eu passei dos 18 e 11 meses, acho que um mas, pouquinho também, enfim, mas, nossa, super interessante. Então, além, por exemplo, da área de medicina, área de business, que outras áreas também? A gente tem engenharia, nós temos também veterinary studies, então estudos veterinários, na tradução literal. Então, pensa, você está em Sydney, na Austrália, que acho que é o lugar para bem você estudar isso. Totalmente. Pela fauna, Sim, pela fauna ali. Tem software development, que é Olha uma só área que também tá quente. hoje em de dia inteligência em voga, artificial. né? Exato. Então, a gente tem ali as áreas que são as tradicionais, né? Então, medicina, direito, relações internacionais, mas a gente também está atento ao que tem surgido de novo, né? Então, software development e inteligência artificial, que é algo que está em alta no mundo inteiro. Então, são diversas áreas e o estudante consegue ter essa imersão dentro da área que ele está estudando. Porque você vai passar 2 semanas estudando medicina, 2 semanas estudando gerenciamento de negócios. Então, é um conhecimento que que o estudante adquire aprofundado daquela área, que com certeza vai contribuir para essa decisão de é isso mesmo que eu quero fazer? Né? Será que é medicina? Será que eu só não me interesso por uma parte do que é medicina? Ou às vezes acontece do estudante, por exemplo, tem em mente que quer fazer medicina, mas muitas vezes ele fica pensando, mas eu não quero clinicar, eu não quero trabalhar em hospital. Então a gente tem um módulo de farmacologia, e a gente vai falar sobre desenvolvimento de medicação, da parte de pesquisa. Então, com certeza o benefício é esse, ter esse direcionamento tanto acadêmico como vocacional também. E a gente sabe que no ensino médio no Brasil a gente não tem
isso muito inserido no currículo das escolas, né? Então, você ter um programa como esse, que te dá ali um gostinho, que dá uma introdução do que você vai fazer na faculdade, caso você opte por fazer aquele curso, eu acho que ajuda muito. Com certeza. A dificuldade desse curso é você escolher qual segmento você vai, Vai- porque é tanta tantas opção. opções, né? E assim, até para direcionamento, né, ali de um consultor da experimento, acho que tem que entender exatamente o que o estudante está buscando ali numa loja, na nossa loja, por exemplo, né, Má? Sim, com certeza. Eu sempre, quando estou conversando com os consultores, com o time da Experimento, ou com as famílias também, eu sempre falo, o adolescente tem que ter um mínimo de afinidade com aquela área. Porque imagina você estudar medicina, mas você nem pensa em fazer medicina. Nunca passou pela sua cabeça, então talvez daí não seja um programa que vai ser gostoso para você. Sim. Né? E a gente falou muito dessa parte acadêmica, de aulas teóricas na parte da manhã, aulas práticas na parte da tarde, mas a gente se diverte também. Marcela, você chegou no ponto que eu queria, porque querendo ou não, são férias, né? Férias de janeiro, na Austrália, em Sydney. Sobra então um tempinho para ter uma diversão, conhecer um pouco da cidade. Sobra, tá? Sobra porque a gente entende também que conhecer o destino é muito importante. A parte cultural do destino, né? Então, a gente vai conhecer os pontos turísticos, a gente vai... Tem outras cidades em que ele pode viajar também, Mari, próximo de Sydney? Durante o programa, não, isso não está no nosso cronograma, mas é claro que a gente tem algumas situações onde os pais viajam junto com o estudante, deixam o estudante ali conosco da Immerse, e daí ficam passeando, e depois pegam mais uma semana e fazem uma parte turística fora de Sydney com o filho ou com a filha. Então, isso é uma possibilidade. Dentro do nosso cronograma, dessas 2 semanas, a gente fica somente em Sydney, mas a gente faz assim, a gente vai surfar, a gente vai conhecer os pontos turísticos, é uma coisa assim muito legal para o adolescente, para ter esse equilíbrio, né? Então, a parte acadêmica lá é muito presente, porque como eu falei, é um programa pre-university, pre-college, mas a gente também quer que essa meninada se divirta, que lembre que tá de férias, então a gente... Depois do término das aulas da tarde, que são as aulas práticas, a gente faz passeios, a gente faz excursões, depois a gente volta para o campus da universidade. Uma coisa legal da gente mencionar é que a gente utiliza o mesmo dormitório que a universidade usa. Isso é importante, hein, Má? Você falar que eu ia até puxar aqui Acomodação. tipos de acomodação. Então, o estudante, ele fica no campus da universidade, Exato, é isso? então é residência estudantil. No mesmo dormitório que os estudantes da universidade também ficam. Então, isso torna a experiência ainda mais imersiva dentro da universidade, dentro do curso que ele está fazendo. E depois do jantar, que a gente passeou bastante ali na parte da tarde, depois das aulas teóricas, a gente volta, tem o jantar no refeitório da universidade, a gente utiliza o mesmo refeitório legal. também. E daí, depois do jantar, a gente tem as atividades no dormitório, que são muito legais. Então, a gente tem de tudo, assim. A gente tem noite esportiva, a gente tem noite de games, a gente tem show de talentos. Como eu falei, a gente tem programas em outros países, né? No ano passado, eu passei 3 semanas na Inglaterra, onde nós também temos programas, e eu acompanhei um show de talentos. E muitas vezes, quando a gente pensa em show de talentos, a gente pensa, nossa, mas... Às vezes um adolescente de 16 anos, 17 anos vai achar meio bobo. Gente, é super divertido. Porque eles realmente se dedicam. E eu vi estudante fazendo rap com um amigo, estudante fazendo truque de mágica. Então, é super legal, tá? Eles entram na brincadeira. De repente, eles descobrem uma outra profissão além, né, do que eles vão lá estudar, né? Descobrem os talentos artísticos também. Exato. Então, assim, a gente estuda bastante, mas a gente se diverte bastante também. Existe um equilíbrio, né? E no final de semana, a gente não tem aulas, né? O estudante passa um final de semana
semana conosco, durante essas 2 semanas. E a gente faz, daí não tem aula, tá, gente? Fiquem tranquilos, não tem aula no sábado e no domingo. Durante a semana é puxado, mas no final de semana você vai ter um descanso. Sim. E daí a gente fica fazendo passeios, atividades culturais. O elemento cultural é muito importante para nós da Immerse também. Então a gente quer que o estudante também consiga usufruir do destino no melhor do que ele tem para oferecer, né? Certeza. Até porque a viagem é longa, né, Mai? Então acho que tem que ter um pouco também dessa parte de passeios turísticos, né, para eles. Até para não Exato. ficar tão pesado também, né? Uma Exato. coisa mais leve. E juro, apesar da gente falar muito dessa parte acadêmica, não fica, porque quando a gente depois termina as aulas práticas da parte da tarde, é diversão, é fazer passeio, é curtir, e é uma delícia. Que beleza. Agora, um ponto que é importante a gente comentar, até esqueci de falar isso no começo, a gente tem uma tradição, experimento enquanto programas de férias, a gente tem aqueles programas que são feitos em grupo, né? Então sai aquele grupo ali no aeroporto, todos os estudantes indo juntos pro programa, só que esse é um programa individual, né, Kate? Se Isso, quiser bom comentar um ponto, pouco da é. diferença também, que acho que é importante, até para os pais principalmente saberem, né? Como que é um programa individual? Vai ter o líder, não vai ter? Como Como que é que o funciona? estudante vai, né? Se ele vai sozinho, Exatamente. como o monitoramento dele por lá também na cidade. Assim, experimento é bem diferente de grupo de programa individual. Grupo experimento, a gente já falou em outros episódios, aqui Sim, é sim. importante até vocês, se vocês tiverem curiosidade, né? Aham. Olharem lá dentro do nosso portfólio, ali dentro das nossas redes sociais. Mas o programa individual é onde o estudante vai sozinho, até para ele criar um pouco dessa independência, ou se não vai com a família, como a Marcela já até mencionou aqui. E o líder não tem líder, então ele vai sozinho realmente. Mas lá no campus, acho que a Má pode até falar que ele vai ter umas pessoas ali, né? E eu vou deixar para você, Má, explicar um pouquinho como que é no campus. Exatamente. Quem que esse estudante pode procurar se ele tiver qualquer problema ali durante o período do programa? Perfeito. Então, assim, pais, fiquem tranquilos, tá? A gente tem diversos pilares de apoio dentro da Immerse. Então, a gente tem o professor, que é quem ministra as aulas, e a gente tem também o mentor. O mentor é como se fosse um monitor, tá? O mentor, ele é responsável por um grupo de até 10 estudantes. Então, é um mentor a cada 10, e isso constitui dentro da Immerse uma mentor family. O que é muito legal, porque a mentor family ela é composta de estudantes que não estão necessariamente fazendo o mesmo curso. Ai, que legal. Porque a gente entende também que a exposição a outras áreas de conhecimento é importante para o adolescente Sem também. dúvida. Então, além dos seus colegas de sala, né, que tem aulas ali com você ainda tem a sua mentor family, que são estudantes que estão fazendo outros cursos, né? E que podem ser de outras nacionalidades também, inclusive. Sim, é um ponto bem legal de você ter mencionado, porque dentro dos programas que a Immerse oferece, dentro dos cursos que a gente oferece, a gente não tem o elemento em inglês no currículo. Como eu falei, o inglês ele vem de forma orgânica, né? Você está num país onde se fala inglês, seus colegas só falam inglês, o professor a mesma coisa, e isso também porque a gente tem em torno de 33% dos estudantes matriculados em todos os nossos programas, estudantes que já falam inglês como primeira língua. Então, não faria sentido alguém que já fala inglês como língua nativa aprender listening, speaking, grammar. Sim, sim. Na Austrália, a nossa maior nacionalidade são estudantes australianos. Porque quando a gente também pensa nesse conceito de pre-university, pre-college programs, isso existe no exterior há muitos anos, né? É uma coisa relativamente nova para o Brasil, mas no exterior isso existe assim, mais de 15 anos, 20 anos, com certeza, tá? Então a gente vai ter, recapitulando quem são Sim, os pilares de apoio, o professor, que é quem ministra as aulas, o mentor, que é o monitor, ele fica responsável por grupos de até 10 estudantes. A gente tem dentro da universidade como se fosse um diretor, né? Um diretor que está supervisionando todo o programa que a Immerse está oferecendo dentro daquela instituição. E sempre quando a gente tem mais de 40 estudantes, né, ou a cada 40 estudantes, esse diretor ele vai ter um assistente. E a gente então tem diversos pilares de apoio para observar como está sendo a experiência do estudante e para ter certeza que está todo mundo em segurança,
se sentindo bem, né, nessa experiência. E além disso, a gente tem também o que a gente chama de Area Managers na Immerse. Area Managers são funcionários da Immerse que ficam ali todos os dias no nosso escritório e que eles são também um ponto de apoio. Então, a gente tem uma pessoa que ela é responsável somente pelo programa da Austrália. Então, qualquer coisa que aconteça, ainda tem como escalar, né? Para que a gente tenha certeza que está tudo certinho. Muito bom. Mas a gente não tem muitos problemas, tá? Durante o programa. Os adolescentes, eles já estão preparados para esse tipo de experiência. Como você falou, né? É um programa individual, que não é um programa onde você está embarcando em grupo. E o adolescente, quando ele tem essa consciência, ele já vai um pouco mais preparado, tá? Então, esses são os pilares de apoio, diversos. Diversos. Então, pais podem ficar tranquilos que seus filhos vão estar em ótimas mãos, vão estar super bem assistidos. E, obviamente, né, ele tem os contatos aí no WhatsApp, né, pra continuar falando com o filho, com a filha. Então, isso é muito tranquilo, né? Então, como a Marcela falou, né, dificilmente tem problemas, né, porque a mentalidade já vai mudando quando vai chegando, né? E, além disso, tem todo o apoio que as lojas da Experimento com certeza. dão para as famílias. A Experimento tem um acesso muito fácil a mim, então, se eu precisar também ajudar em alguma coisa, a gente Alguma situação, Olha, né? a gente já tá aqui pra conhece, ó, essa é a pessoa. Essa pessoa. Meninas, o nosso bate-papo está maravilhoso e passou muito rápido, realmente. A Nossa, gente sempre passou fala, muito mas hoje rápido. realmente passou muito rápido. E a gente está indo para nossa reta final. Então a gente vai deixar para aquele momentinho, né, das considerações finais. E, Marcelo, eu queria que você fizesse aliás, duas coisas. Que você contasse um pouco assim, como que esses estudantes eles voltam depois dessas 2 semanas. Pode parecer pouco, mas eu acho que isso já muda um pouco a vida, um pouco, talvez muito, a vida desses estudantes. Então, que você contasse um pouco, né, o que muda após um programa como esse e fizesse o convite aqui para os alunos, para os pais. Que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Não, com 4 de certeza. janeiro de 2026. Gente, com certeza dá tempo. Eu acredito que o maior benefício que o estudante tem é, de fato, se aprofundar dentro de uma área que ele está considerando estudar na faculdade e conseguir ter essa certeza ou não certeza do que ele quer fazer. Eu acho que a gente confirmar a nossa opção é muito importante, mas o descarte é importante também. Você saber o que você não quer fazer é muito importante. Uma coisa que eu não mencionei e que eu acredito que seja um benefício incrível para esses adolescentes, pensa que a gente tem de 13 até 18 anos. Durante essas 2 semanas, o estudante desenvolve um projeto pessoal relacionado à área que ele está estudando e ele recebe todo o apoio da Immerse do professor, né? Para desenvolver esse projeto. Então, a gente tem projetos incríveis, tem teses, tem pesquisas, tem plano de negócios, no caso do programa de Business Management, e é desenvolvido durante essas 2 semanas. E depois de 3 semanas do término do programa, o estudante recebe um feedback do professor sobre o que ele achou sobre o projeto que foi entregue. Eu acho que isso é um excelente exercício, porque na faculdade a gente sabe como são as coisas. Sim. Um TCC. São muitos trabalhos, são TCCs, e além desse projeto pessoal, o estudante também recebe uma avaliação, uma personal evaluation, de como foi o desempenho dele durante as 2 semanas de programa. Muitos estudantes utilizam essa personal evaluation para carta de recomendação, para aplicação em sim. universidade, ou às vezes quando estão aqui no Brasil, para uma vaga de estágio, para uma vaga de trainee. Então, assim, os benefícios são infinitos, e acho que o convite é esse, vá até uma loja da Experimento. Se quiser ter mais informações sobre o programa de Sydney, sobre a Immerse Education, sobre os outros programas que a gente oferece, vá até uma loja da Experimento, marca um bate-papo. Se precisar, eu participo do bate-papo, estou super disponível. Então, fica o convite. E, gente, janeiro 26, dá tempo e até sobra. Opa! Oh, maravilha, hein? Muito bom, né? Que bate-papo. Vá a uma loja de experimentos e já faça a sua inscrição nesse programa, porque eu tenho certeza que vai ser só coisa boa. Não, só coisa boa. Marcela,
muito obrigada pela tua presença, por tantas informações que você trouxe pra gente. Ficamos com um gostinho de quero mais. Queremos você aqui de volta para contar mais aí detalhes desse programa e de outros destinos, outros né? destinos também. Né? Quem sabe depois de janeiro de 2026 a gente faz aí um recap de como que foi Boa, esse Gê. programa. Assim, já estou fazendo aqui o convite, aí produção. Mas realmente, muito obrigada. Você trouxe informações valiosas que vão deixar os nossos alunos e os pais muito seguros para essa tomada de decisão, pode ter certeza. Obrigada pelo convite. Me chamem de novo, a gente fala dos outros destinos, tá? Tóquio, Singapura, Londres, Estados Unidos. Só destino bom, só Obrigada. coisa boa. Muito bom. Muito obrigada pela tua presença Imagina, que aqui. isso, estamos aqui, Gê. É isso aí, Pronto. já super de casa. E agradecer você que ficou nos assistindo até aqui. Não deixe de procurar uma loja da Experimento. Continue nos assistindo. Aquele convite também para você se inscrever no nosso canal. Curtir, ficou com alguma dúvida? Gostou desse episódio? Deixa aí nos comentários pra gente saber. E a gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, gente. Expert Talks. Expert Talks.